Nesta videoaula mostraremos um pouco sobre contratos e documentos automáticos. Para resumir o que esse módulo ele faz, ele é bem complexo, porém ele é muito útil. Você vai conseguir com ele cadastrar documentos como recibos, comprovantes ou até mesmo contratos de uma forma que você possa vincular o cadastro de seus clientes e de seus fornecedores com esses documentos, fazendo então um preenchimento automatizado dos dados, tá? Antes de iniciarmos a instrução de como faz para utilizar, vamos mostrar um pouco cada menu que ele funciona. Nós temos aqui a opção então o botão que você vai adicionar novos contratos, tá? Você tem o campo de pesquisa, onde você pode localizar um contrato ou um documento pelo nome, e embaixo você vai ter as instruções do contrato, que nós mostraremos a seguir assim que nós adicionarmos um primeiro documento. Então, antes de mais nada, vamos explicar sobre os tipos de contratos e documentos que podem existir. Nós chamamos de partes, as pessoas que compõem o contrato, e parte fixa, a empresa. Vou citar um exemplo de um contrato de locação, onde nós temos a primeira parte, que é o locatário, a segunda parte, o locador. Esses dois podem ser variáveis, ou seja, o contrato é um único contrato, porém esses dados podem ser alterados. E temos a parte fixa, que é a imobiliária no caso, e essa não muda. Então, quando nós iniciarmos o cadastramento deste contrato de locação, como exemplo, nós colocaremos o que? Nós adicionaremos a parte fixa dentro do contrato, ou seja, o nome e os dados da imobiliária vão ficar no contrato. Porém, a parte do locador e do locatário, ou seja, parte 1 ou parte 2, serão adicionados tags, que eu vou explicar posteriormente o que são tags, que serão substituídas pelas partes correspondentes. Eu vou fazer o cadastro de 3 tipos de documentos, passo a passo. O primeiro documento, ele é um contrato simples com uma parte, tá? Eu considero uma parte o quê? Uma parte fixa e uma parte que pode ser mudada, né? Vamos pensar um exemplo de um contrato de prestação de serviço simples, onde a minha empresa é a parte fixa e o prestador de serviço ele pode ser variável. Então, nós chamamos nesse caso de contrato de uma parte. Depois nós faremos o cadastramento de contrato com 2 partes, né? Onde você tem 2 partes que são variáveis e uma parte fixa, que é a nossa empresa. E você pode aplicar depois um contrato com 9, com 10, com 12 partes. Um exemplo de um imóvel que tem 3 donos e foi alugado para uma pessoa. Então você tem que colocar o nome de todas as pessoas no contrato. Então você vai ter que fazer o cadastramento e adicionar o número de partes, tá? Então nós vamos iniciar agora o cadastro de um contrato de uma prestação de serviço simples, tá? Então para ilustrar, eu vou clicar aqui em adicionar contrato. Logicamente que você pode utilizar o seu próprio contrato, você tem que salvar o contrato no sistema e para você utilizar posteriormente. Na parte de cima nós temos o título, vou colocar como teste, tá? Você adiciona o número de partes. No nosso caso, nós adicionaremos apenas uma parte. Eu vou formular um contrato básico, então eu não vou pegar nada pronto para não confundir, para vocês saberem identificar quais são as partes. Eu vou adicionar um texto e vocês vão conseguir visualizar depois a inserção de tags. Já adicionamos aqui então um teste, só para exemplificar como é que funciona, tá? E você pode mudar para o que você achar melhor. Então, voltando aqui, nós temos a parte do título, que é teste. Adicionamos apenas uma parte e adicionamos um texto básico aqui, só para vocês entenderem. Neste caso, nós temos, no lugar desse X, nós teremos que colocar o nome da pessoa e no lugar do X aqui, colocar o endereço. E é agora que nós começamos a entender o que são as tags. Quando você faz o cadastramento do cliente ou do fornecedor lá no módulo de cadastro de cliente, você adiciona lá todos os dados pertinentes ao cadastro. E cada dado daquele adicionado se transforma em uma tag que pode ser vista na parte de baixo.
Então você tem as tags para pessoa física, se você fez um cadastro de pessoa física. Você tem as tags de pessoa jurídica, se você realizou o cadastro de pessoa jurídica. Então você tem aqui inicialmente com o código de cliente, tipo de cadastro, grupo, nome do cliente e daí por diante. Note que você tem o underline e o número 1. Por que o número 1? Porque representa o número de partes. Então quando você fizer o cadastramento de um contrato, você vai ter que adicionar um exemplo. Vamos supor que essa primeira linha do contrato é a parte 1 e a segunda linha do contrato seria a parte 2. Então nós selecionaríamos a opção de parte, número de partes aqui como 2 e automaticamente na parte de baixo já vai adicionar as tags referente à parte 2, né? Como é muito simples, a gente vai fazer o cadastramento dessas duas tags, parte 1 e parte 2, para vocês entenderem. Então, nesse primeiro campo X, eu vou adicionar o nome, que no caso aqui é pessoa física. Eu vou colocar o nome do cliente, pessoa física 1. E eu vou colocar o endereço também da pessoa física. Lembre que o endereço você pode compor de estado, cidade, bairro, complemento, número. No nosso caso, nós usaremos apenas o endereço normal, a cidade e o estado. Cidade e o estado. Então, essas tags que eu estou mostrando serão substituídas, né, pelos dados da pessoa que refere-se ao contrato. Logicamente é a mesma coisa, né? Só que muda só um 2 no final. Então eu posso simplesmente aqui, neste caso aqui, duplicar e trocar o número 1 para o número 2, porque eu sei que essa corresponde à segunda parte no nosso contrato teste. Uma coisa que é muito importante é você lembrar quem que é a parte 1 e quem que é a parte 2 na hora de vincular o documento. Um exemplo, voltando novamente ao nosso exemplo do contrato de locação. Então, eu sei que a parte 1 seria locatário e a parte 2 seria proprietário. Então, lembre-se que nesse primeiro momento nós estamos cadastrando o contrato. Então, no ato que você cadastra, você não adiciona informações de ninguém, você simplesmente adiciona as tags. Só que eu tenho que ter a consciência, tenho que lembrar, quando eu for vincular, quem que é a parte 1 e quem que é a parte 2 do nosso contrato. Então, nós acabamos de fazer a adição, colocamos o título como teste, o número de partes fica como 2, bastamos agora clicar em gravar. Clicando em gravar, você já vai ser retornado na página inicial, onde você poderá ver algumas outras instruções que antes não tinha. Nós temos a princípio aqui o título do documento, que no nosso caso é teste. Temos a opção de alterar, onde nós podemos alterar o documento adicionando partes ou fazer algumas alterações. Temos a opção de excluir e temos a opção de utilizar. Clicando sobre a opção de utilizar, ele automaticamente vai pedir para mim mostrar quais são as partes, de quem se trata as partes. E nós vamos fazer aqui, clicar em adicionar partes. Vamos localizar o cliente. E na parte 2, a gente localiza a parte correspondente ao próximo cliente. Quando você clicar em gerar contrato, automaticamente o sistema vai mesclar os dados do cadastro desse cliente 1 e o cliente 2 com as tags correspondentes inseridas previamente no contrato. Após clicarmos aqui em gerar o contrato, você pode ver que automaticamente ele já fez a alteração das tags correspondentes às pessoas das partes selecionadas. E no nosso caso aqui, a primeira parte já foi alterada, o endereço foi adicionado com os dados que eu solicitei e a segunda parte também já foi alterada e foi vinculada com os dados que foi solicitado. Então, após gerar o contrato, você tem algumas opções, que agora nós vamos falar agora sobre as partes fixas. Então, na primeira fase, nós cadastramos o contrato, onde nós colocamos as tags. Porém, vou novamente voltar ao exemplo da parte da imobiliária.
né? Vamos supor que nós temos um contrato de locação. Nós temos aqui o locatário, o proprietário, o locatário, e aqui embaixo eu tenho o dado fixo, que é da imobiliária que está fazendo a transação. Porém, nós temos informações pertinentes ao imóvel, que poderão ser adaptadas caso a caso, o endereço do imóvel, o valor e daí por diante. Então, neste momento, você pode adicionar as informações ao contrato, porque ele somente irá gerar o contrato depois que você clicar em download. Quando você clicar em download, ele pega os dados correspondentes às informações gravadas aqui e já gera um contrato em PDF, né? Eu vou adicionar um texto, ó. Texto adicionado posteriormente, né? Então, quando nós clicarmos aqui em download, ele já vai fazer o download do arquivo. Já vai fazer o download do arquivo no formato PDF. Se eu clicar em visualizar, automaticamente já consigo visualizar o contrato, no nosso caso, e o texto foi adicionado posteriormente. Então, se for um caso de um contrato de locação, o que você faz? Você cadastra o contrato com as tags correspondentes ao número de partes, porém, a informação pertinente ao imóvel você deixa para adicionar somente depois que você vinculou os dados do locatário e do proprietário. Então você pode adicionar ressalvas e daí por diante, né? Clicando no botão vincular, você envia o documento para a ficha tanto do cliente A quanto do cliente B. Eles ficam vinculados e você consegue visualizar posteriormente. Então, dessa forma, você consegue criar recibos, né? Nós temos aqui um exemplo de recibo que nós pegamos aqui, ó. É um recibo onde você pode adicionar e cadastrar o recibo, adicionando as tags e clicando em gerar. Você vai escolher, no nosso caso do recibo é uma parte só. Quando você clicar em gerar, automaticamente o recibo já é preenchido com os dados do seu cliente. Com isso você consegue ter mais autonomia na emissão de documentos automáticos e contratos.